Boa, começando mais um DS Talks por aqui. Hoje o nosso tema é muito especial, relacionamento com o cliente nas redes sociais. E aqui eu já começo com um estudo. Basicamente é uma frase do Philip Kotler, que é o pai do marketing para você que não conhece aí. Que basicamente o que ele fala? É mais caro de 5 a 7 vezes conquistar um cliente novo do que vender para um cliente que já está na base. E tem um outro estudo que fala, que é lá de Harvard, que 80% da receita da maioria dos negócios varejistas vem de clientes já fidelizados, que faz muito sentido, né? Que é o cliente que já está comprando com você com recorrência. E para falar sobre isso, sobre relacionamento com o cliente, sobre redes sociais, eu tenho duas convidadas ilustres aqui. Eu tenho a Lê, que é a Letícia, né? Não vou ser tão íntimo assim, porque senão ninguém vai saber seu nome. Mas a Lê, que é do nosso time de atendimento da plataforma, do DS Marketing, e a Vic, que é do nosso time do DS Faz, que é a nossa parte de inteligência artificial, serviço, e elas vão compartilhar um pouco de conteúdo aqui com a gente. Então sejam muito bem-vindas, meninas. Eu vou começar pela Lê. Lê, se apresenta aqui para a nossa audiência, para eles te conhecerem. Obrigada, Luan. Então, pessoal, eu faço parte do time de implantação na DS. Nós colocamos o cliente totalmente conhecendo lá a plataforma, ele faz parte do treinamento, a gente configura as redes sociais dele, o que é muito bom, porque muitos deles já iniciam na plataforma muito leigos, nem sabem por onde começar. Então, é bom ter esse acompanhamento, né, para eles entenderem a importância que é o marketing hoje nas redes sociais. O porquê que chegar a mais pessoas vai alcançar realmente o que eles esperam de lucro, né, de retorno aí do comércio deles. Então, eu acho que é uma boa parte lá da DS, que é a implantação. Boa, legal, que é a recepção, né, do cliente. Com certeza. Imagina que o cliente chegou no nosso hotel e você está recepcionando, ó, vai para lá, vai para cá. Legal. Sim. E aí, Vicky, se apresenta? Bom, então, meu nome é Vitória, muito prazer, muito obrigada também. Sou tudo isso que o Luan falou, mas também atualmente estou cuidando aí do time da S-Faz, né, que a gente está com o trabalho de ajudar o cliente que muitas vezes não tem tempo, ou enfim, não tem um funcionário que ele pode deixar responsável para fazer essa criação das artes. Então, a gente está cuidando dele diretamente. E atualmente nós estamos também desenvolvendo a inteligência artificial, né, que é também um facilitador aí para o cliente. Boa, legal, sejam muito bem-vindas. Eu acho que é bom até a gente deixar claro aqui, a DS se divide em dois mundos mesmo, né? Sim. Um mundo onde você faz, comprou e se serve, Sim. Você tem todo um onboarding, um atendimento ali para se localizar e aprender tudo. Poxa, mas não tenho tempo. A gente faz por você, que é o DS Faz, usando muita tecnologia, inteligência artificial para ficar disponível 24 horas por dia, mas com um time lá que pode dar aquele último retoque ali para ajudar. Boa, então vamos lá. E o nosso primeiro tema aqui, para o nosso primeiro bloco, é por que fidelizar cliente é essencial no varejo. Se a gente olha para o mundo real, né, vocês vão no supermercado, vão na farmácia, vão em tudo quanto é lugar, a gente volta ou porque a gente é muito bem atendido, ou porque a gente tem um produto que a gente tem necessidade, mas quando a gente tem alguns gatilhos, como clube de fidelidade, a gente vai falar aqui, a gente passa a voltar mais e com recorrência, né? Que é aquilo lá que eu falei no comecinho. É muito mais barato vender de novo para alguém que já foi uma vez do que eu capturar um cliente que nunca foi no meu comércio. E aí, Lê, o que você acha? Por que é tão importante fidelizar o cliente? Primeiro que fidelizar vai ser um relacionamento a longo prazo, né? Clientes que são fidelizados, eles voltam mais vezes, como você mesmo disse, ou seja, eles vão comprar muito mais do que você gastar um dinheiro investindo nos novos clientes, os que já estão ali, eles aumentam essa previsibilidade, né, das suas vendas. Tem uma pesquisa que eu estava lendo da Adobe que 67% dos clientes compram com mais afinco mesmo. Quando eles acabam voltando, eles se sentem mais familiarizados e também ajudam a propagar o seu comércio. Então, eles viram como embaixadores do seu negócio. Vão compartilhar com amigos, com a família deles.
vão dar aquela credibilidade para o seu negócio. Quando forem perguntar se eles têm algum lugar para indicar, eles sempre vão falar o seu. Então, você está, de certa forma, tendo ali um porta-voz para você alcançar famílias reais, porque é no dia a dia, né? Se você acaba indicando ali um mercado, uma farmácia, um pet shop, de boca a boca também, isso ajuda demais. Além disso que com a crescente, quando nós falamos dos... Como é a palavra? Esqueci Quando é um comércio que é contra o seu, não é isso? Concorrência. Então, além disso, com a crescente concorrência, né? Isso ajuda você a não ter que ficar sempre tendo promoções bombásticas, gastando muito dinheiro com inovações, sendo que aquela pessoa, ela já sabe da sua qualidade, já sabe do seu tratamento personalizado com ela, ele tem mais tranquilidade de voltar, não precisa sempre ficar investindo em coisas surreais que acabam atrapalhando um pouquinho, né? Então, já vai ser familiar para aquela pessoa que está ali todas as vezes, mora perto, já conhece, e vai te ajudar a propagar mais ainda o seu negócio. Então, fidelizar é a primeira coisa, é muito importante mesmo. Legal. Sim. O que você tem visto, né? Como o DS faz usando tecnologia, quase como se fosse o departamento de marketing do varejo. Sim. O que você tem visto que os nossos clientes têm feito para estratégias para fidelizar? O que você tem para compartilhar com a gente? Bom, basicamente pensando, né, na estratégia, os nossos clientes ali do DS Faz, que a gente praticamente um setor deles, né? Nós somos uma extensão do mercado. Nós temos visto e reparado na importância agora que com essa crescente de informação, né, que os consumidores têm, é muito importante que aquele mercado consiga agregar valor. Então, atualmente, o DS Faz, ele não entra só em gerar uma arte, criar uma arte, mas o que o nosso cliente, que também tem um cliente, o que ele procura é isso, né? Como que a gente agrega valor? Então, até mesmo no dia a dia, eles pedem dicas e conselhos, que é justamente essa fidelização, né? Como que eu faço esse cara que comprou hoje comprar amanhã de novo? Então, a gente ajuda a pensar em promoções, né? Como que ele pode fazer dias estratégicos, ou até mesmo fidelizar com clubes, descontos, enfim. Mas, voltando nessa parte da fidelização e de estratégias, eu acho que é muito importante ter em mente que, como eu falei antes, hoje o nosso cenário de mundo é muita informação. Então, se eu quero ir no mercado, eu tô aqui nesse bairro, eu pesquiso no Google, eu acho vários, né? Mas pensando agora do lado do dono do mercado, como que eu agrego um valor para esse cara voltar, né? Então, entra naquilo que a gente falou, é pensar em reconhecer quem é o seu público, o que o seu público gosta, o que tem saído mais das suas vendas, né, nas suas promoções. A gente tem um processo automático, né, tanto a gente como empresa, quanto os mercados, a gente tem um processo automático, mas o agregar valor para o consumidor é justamente tratá-lo como um indivíduo, né? Acho que a gente vê bastante isso no atendimento, de ser essa questão mais humanizada, olhar para aquela pessoa como um indivíduo, para que, como você falou, um bom atendimento, muitas vezes, a pessoa retorna, né? E personalizar também, porque, de certa forma, se o cliente da DS, ele utiliza a nossa plataforma, ele se sente ali um indivíduo, alguém cuidado específico, ele sabe, olha, aqui minha marca, eu consigo visualizar artes que tem a ver com as minhas paletas de cores, por exemplo. São coisas pequenas, mas ao mesmo tempo eles se sentem especiais, sentem que estão sendo tratados ali, né, como uma empresa. E aí isso, quando eles vão até os próprios clientes deles, eles vão conseguir retribuir essa individualidade e essa personalização, né? Isso que você disse, Vicky, de ter dias específicos. Então, vai criando ali um padrão. Quando a gente configura as redes sociais, quando a gente vai fazer os disparos e tudo mais, a gente percebe que os clientes não entendem a potência que tem fazer num dia específico, ou colocar palavra-chave, direcionar para uma região. Às vezes as pessoas querem coisas muito grandiosas. Eu vou colocar aqui um raio de 10 quilômetros no meu impulsionamento. Mas às vezes eles não entendem que o que eles têm ali é ouro. Bem perto deles, eles vão alcançar as pessoas certas, que realmente vão chegar lá, vão comprar. Não precisa ficar também imaginando uma coisa de várias franquias. Às vezes a pessoa tem uma lojinha pequenininha, mas se eles conseguem se fidelizar
com os clientes dali, eles vão ter um retorno, um lucro muito maior. Então, coisa simples, o cliente que vê lá, esse mercadinho aqui, toda segunda-feira é o meu hortifruti. Eu tô vendo que, para mim, eu acabo economizando muito mais fazendo dessa forma. Ele vai voltar, então tem que ser simples de entender. Como a Vicky disse, é muita informação bombardeando as redes sociais deles, muitas coisas, muitas propagandas, até mesmo nas ruas, nos cartazes. Mas não, ali eu já sei que eu economizo mais na segunda-feira no mercadinho e tal. Então, isso vai ajudar a criar uma identidade para o seu comércio. E também essas recompensas atrativas, né? Os cashbacks. Olha, você comprou tantas vezes com a gente, na próxima você vai ganhar um mega desconto ou você ganha até de graça alguma coisa. Sim. Então, isso ajuda a mostrar, olha, eles me valorizam que eu volte. E assim, é um ciclo, né? Cada vez mais vai crescendo. Então, essas estratégias são muito boas mesmo. E só vou puxar um gancho aqui com o que a Lê falou da questão do impulsionamento. A gente tem uma arma muito poderosa também, que muitas vezes o cliente não tem a noção da potência que é o WhatsApp. É verdade. Porque ali ele consegue ter um contato direto. Eu falo sempre para eles. No Instagram, Facebook, você entra vez ou outra, né? Às vezes, algumas horas no dia. Mas no WhatsApp, você está o tempo todo lá. Então, você entender a importância que é você ter uma ferramenta, e agora, puxando o gancho um pouco pra gente, né? A gente tem tudo ali, tudo para você conseguir alcançar de todas as formas, mas vendo no dia a dia mesmo, o WhatsApp é uma ferramenta, assim, grandiosa de fidelidade, porque o cliente já espera. A gente tem clientes que têm essa organização, que é bem estruturado o cronograma de ofertas, então aquele consumidor, na segunda-feira, ele já espera o envio da mensagem, ele já espera. E ele fica ali olhando o WhatsApp, ou às vezes em grupos, né? Ele fica lá esperando a oferta. Então, são ferramentas poderosas e às vezes a gente está apegado muito no passado. O cliente quer ter seguidores, quer ter muitos seguidores no Instagram, mas, gente, isso hoje não existe mais. Não existe mais. É fidelidade ali, porque mais uma vez falando, né, a grande quantidade de opções vai, querendo ou não, tendo um efeito reverso, porque a pessoa vai querendo aquilo que tá ali mais próximo dela, que ela se sente parte. Mais pessoal. Mais pessoal, exatamente. Boa, olha que legal. A gente começou falando aqui, né, o relacionamento para fidelização. A gente trouxe um pouco de conceito aqui, por que é importante eu fidelizar, porque é muito mais barato eu voltar a vender para esse cliente. A gente entra um pouco em estratégias para a gente fidelizar esse cliente. O clube de fidelidade é muito importante. Né? Existem diversas ferramentas que fazem isso daí por aí. Só que aí vocês começaram a puxar um assunto que eu considero muito mais importante, porque quem não é visto não é lembrado. Então, se eu não me comunico com o cliente, não adianta eu ter o menor preço no leite. Eu não avisei o cliente. E aí, quando a gente coloca esse mix, né, que é um programa de fidelidade estruturado, basicamente a chance que eu tenho de conhecer o perfil de consumo do meu cliente. Por isso que esses programas pedem o CPF. Sim. Eu te dou um desconto para você pagar um preço diferenciado para eu saber o que você está comprando, né? Porque é a única forma de trocar. E aqui tem um estudo da Accenture que fala que 77% dos consumidores participam de programa de fidelidade. Isso é muito comum mesmo. Você vai analisar esses dados de grandes redes, 77% das compras são identificadas. Por quê? O brasileiro quer comprar mais barato. Ele quer ter um benefício. Ninguém é besta, né? Então, a gente quer. No nosso dia a dia, eu coloco o meu CPF. Por mais que você passa no caixa lá no final, seu desconto, 22 centavos. Pô, é frustrante. Né? Mas isso é importante. Isso daí é um pouco de acertar a estratégia do programa de fidelidade. Só que aí, a gente passa aí para um outro caminho, né? Como é que eu construo esse relacionamento? Vocês já falaram um pouquinho dos dias, mas eu queria aprofundar um pouco o que vocês têm visto dos clientes. Vamos pegar aqui, cada uma fala de um segmento. Você fala de supermercado e ela fala de farmácia, porque o que você tem visto por aí que tem funcionado? A gente tem canais de comunicação, WhatsApp. 200 milhões de brasileiros têm WhatsApp. A gente tem... no outro podcast que a gente gravou,
tem um número que fala que 97% da população brasileira tem WhatsApp. Uhum. Todas as idades. Todas Sim. as idades, todo mundo tá lá. A pessoa não precisa... Tem analfabeto que usa o WhatsApp falando. áudio, Meu, isso funciona super. Uhum. E é um canal que tá lá, tem gente que não aproveita. Então, quais são as melhores estratégias? A gente já falou de WhatsApp, tráfego pago. E postar no Instagram ainda funciona? Google funciona? Eu queria ouvir um pouquinho o que vocês têm percebido aí no nosso dia a dia mesmo, o que vocês têm visto dos clientes. Uhum. Tenta puxar um pouco para supermercado, Tá bom. para o que você tem visto, e você um pouco de farmácia que você tem visto também. Tá E bom. aí? Bom, todas as redes funcionam. E o Google funciona, porque, que nem eu falei, às vezes está num bairro você não conhece. Você não vai no Instagram, você vai no Google. E do Google você vai no Instagram. O Instagram, quando você entra lá, muitas vezes as pessoas entram para se distrair, para ver uma coisa... Ninguém fala assim, vou entrar no Instagram para ver uma oferta hoje. Ninguém. Mas, como você disse, quem não é visto não é lembrado. Então, quando você posta lá um story de bom dia, esse aqui é nosso WhatsApp, ou posta mesmo a sua oferta ali no feed, né? Isso acaba fazendo com que aquele cliente lembre de você. Então, hoje ele não quer comprar. Falando agora, né, na parte do mercado. Às vezes, os nossos clientes têm, sexta-feira é dia da bebida. O cara não vai entrar no Instagram sexta-feira para ver sua oferta, mas tendo o seu WhatsApp lá, ele vai falar, nossa, eu vou entrar lá para pegar o WhatsApp deles e chamar porque, sei lá, sexta que vem eu quero comprar essa bebida de novo. Então, todas as redes importam, cada uma tem a sua estratégia diferente, né, para ser aplicável, mas é muito importante que estejam presentes em todas, E rede de social? preferência. Um post por semana tá bom? O que é o melhor? Não, isso também já não existe mais, né? Que antes tinha, olha, se você fizer X quantidade de posts, você vai ter X resultados. Não tem isso mais. Você tem que estar ali. Eu quero postar 3 stories por dia. Posta. A gente até tem, né, uma ferramenta disponível para isso, mas eu quero postar no feed hoje, amanhã. Posta, porque a concorrência nas redes, ela só cresce. Então, você precisa estar disponível, mostrar que você tá ali. Estou aqui, oi, dá um oizinho, sabe? E aí, como eu falei, quando aquele cliente precisar de algo, ele vai lembrar de você, porque você colocou você mesmo tantas vezes na cabeça dele, que quando ele precisar, ele vai lembrar. É verdade. Mas eu acho que o principal ponto inicial é realmente ter uma equipe por trás. Por que que a DS... eu acho que é essencial. Eu vejo que os clientes, eles não conseguem administrar, muitas vezes, o comércio deles e também essa parte do marketing em si, sem uma ajuda, sem uma visão, porque muitos deles não entendem como funcionam as redes sociais. Muitos clientes, às vezes, que eu vou configurar, usam as redes sociais pessoais deles. Então, não tem uma identidade, né? O cliente aí mistura foto da família com foto da oferta. Aí a gente explica para eles, fala assim, é importante que você seja diferenciado, que você consiga até compartilhar no seu pessoal, mas as coisas do seu comércio, né? Porque você acaba gerando ali, aqui eu consigo criar, eu consigo deixar um espaço reservado para minha marca, para, como a Vicky disse, para eu ser lembrado por aquilo. Identidade visual é uma coisa que a gente fala bastante, colocar informações na bio, ser engajado, mas não necessariamente que isso precisa dar um trabalhão. Por isso que nós já temos, por exemplo, as datas programadas, né? A gente fala, cria todas as suas ofertas no domingo, publica, já deixa lá agendado, a gente já automaticamente deixa os stories genéricos, né? De mensagem de bom dia, onde nós estamos, conversa com a gente no WhatsApp, já programado, mas também as ofertas que muitas vezes, no meu caso, né, que não é o DS, faz, o cliente que cria arte, já deixa ali para ser disparado na segunda, na terça, na quarta, no feed ou nos stories, eles criam, já deixa programado, a pessoa nem precisa mais mexer, sabe? É muito simples, é muito prático, a própria plataforma já faz tudo para você, não tem segredo. E essa questão de fidelizar, é importante que você seja presente, né? Tem essa personalização com cada um dos clientes, mas também
reconheça quando você, por exemplo, não faz alguma coisa certa. Eu mandei aqui alguma coisa que não deveria, eu me arrependi, mas esse cliente está sempre ali comigo, né? Eu vou atrás dele, eu vou mostrar que eu me importo, eu vou mostrar que, para mim, é importante que ele entenda que naquele dia, por exemplo, né, entreguei alguma coisa errada no meu delivery para ele. Mas eu vou demonstrar empatia, eu vou demonstrar que realmente aquela pessoa não precisa ir embora, porque hoje em dia, com tantas opções, Sim. se alguém faz alguma coisa errada comigo, vou para outra, entendeu? Mas não, mostrar que é humano, né? Que realmente, nós podemos consertar. O que eu posso fazer por você hoje, né? Como você pode se sentir diferenciado no atendimento comigo e pedir feedback. A gente fala muito isso para os clientes. Você tá vendo que essa galera tá comprando com você? Vai lá e pergunta. O que você tá achando da minha rede social? Me ajuda a compartilhar, sabe? Assim, manda o link da sua publicação, mas de uma forma, hoje em dia, o Reels, por exemplo, é algo que tá muito estourado no Instagram. O pessoal faz vídeo de comédia, né? Usando o corte, do pessoal caindo e depois já volta para você falando da sua oferta. Isso é legal porque transmite simplicidade, transmite humanidade. Não precisa ser algo muito elaborado, porque hoje em dia, quanto mais simples for e engraçado, você consegue cativar ali o pessoal do Instagram e conhecer seu público-alvo. Na própria DS tem lá os gráficos, né, que mostram o engajamento, as reações, tudo para você entender. Meus usuários são mais homens, são mais mulheres, em que horário que eu faço que alcança mais pessoas. Tudo que você precisa para identificar ali a ferramenta do Instagram, do Facebook, do WhatsApp como a sua principal arma, você tem que utilizar, e tem que utilizar de uma maneira simples, porque não é difícil. O pessoal, por isso mesmo que tem o atendimento do cliente, que tem o pessoal do DS faz, e a inteligência artificial, que hoje em dia faz muito por nós, né? Então, com certeza, essas ferramentas aí, elas precisam ser utilizadas diariamente, sim, de forma bem simples. Boa, show. O que você lembra de farmácia, estratégias que você tem visto em farmácia funcionar ali, que a turma tem dado certo? Tá. Farmácia, ela tem uma gama não só dos medicamentos também, mas muitos produtos de higiene, né? Lá na DS nós temos as artes prontas, então tem dicas de beleza, que você pode fazer com o seu bebê, específicos lá, algumas imagens que já chamam mais atenção para aquele público-alvo. Então, os fundos que também são atrativos, a gente fala assim, né, na hora de você montar a sua arte, você coloca o teu segmento, então a farmácia, por exemplo, e palavras-chave. Então, não ficar misturando também muitas coisas, seja específico. Então, se eu vou fazer uma oferta específica do bebê, aí eu vou colocar sabonetinho, vou colocar fralda, vou colocar um medicamento específico que é mais infantil e tudo mais. Isso ajuda porque na hora da legenda você já pode colocar hashtags que vão alcançar mães, que vão alcançar pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que vão compartilhar a partir daí. Então, é você não ter pressa. Vou fazer aqui uma arte de qualquer jeito, colocar todos os meus produtos tudo junto. Não, é interessante você ir separando dentro do seu segmento para alcançar as pessoas certas na hora de distribuir. Então, eu vejo que no segmento de farmácia, isso é legal. Publicar os stories todos os dias, assim, com dicas de saúde, de bem-estar, porque tem tudo a ver, né? Então, você não precisa só ficar fixo, não tem oferta, o que eu faço? Vou publicar aqui uma dica, sabe? Algo que ajude, assim, o seu público a entender. Se eu tiver alguma... vale a pena seguir aquele perfil, não só para ficar vendo oferta, só para ficar vendo mais... quanto que tá isso? Não, mas, assim, é legal ver, eles postam vídeos, eles interagem aqui, me ajudam com dicas. Então, isso é uma estratégia boa também para o segmento da farmácia. É construir relacionamento, né? Exato, basicamente. E eu tenho isso pela minha carteira de clientes, né? A Lê que atende mais, acho que ela pode falar se é ou não, mas eu tenho reparado que para a farmácia especificamente trabalha muito com delivery. Sim, é verdade. Não sei se... Mercado até tem delivery, mas a pessoa ainda vai no mercado, Sim. né? Agora, a farmácia, eles trabalham muito com delivery. Então, é importante também ter esse sistema bem estruturado, assim, e fazer essa divulgação. A facilidade, né? Mostrar pra gente, tá precisando disso? Vai lá, manda um WhatsApp pra gente. Sim. A gente entrega na sua casa. E se não tá presente na rede social, ninguém sabe, né? Exatamente. O que a gente tem que sempre lembrar
todo dia tem gente nascendo, morrendo e mudando para a cidade. Então, Sim. vai sempre ter gente procurando por esse tipo de serviço. E aí o que acontece, puxando um pouco desse assunto da presença nas redes sociais? O que acaba acontecendo muito dos varejistas é terem um cemitério lá na digital. O último post foi em 97. Pode esfriar. Será que essa empresa existe ainda? Né? E aí eu já quero puxar esse tema aqui, que eu acho que a gente vai entrar em 2 pontos. Visão, plataforma, eu como cliente usando a tecnologia da DS, e visão, eu como cliente usando o serviço com o IA. Como é que a DS pode me ajudar a ter essa presença? Se você puder navegar um pouco em tudo que a gente entrega de relevante comigo fazendo. Imagina que eu sou um supermercadinho e tem uma pessoa dentro do meu negócio que vai conseguir operacionalizar. Legal. O que essa pessoa tem de relevante dentro do serviço da DS hoje? Ter uma pessoa especificamente para utilizar a plataforma, ela vai ver o quanto é simples e ela vai precisar de outras funções no comércio com certeza, porque se for focar só nas automações, é muito fácil de fazer. A gente percebe que nos primeiros dias a pessoa já consegue se integrar ali com a funcionalidade da plataforma. Elas fazem o treinamento, então tudo que elas precisarem para ingressar assim na utilização, elas vão ter lá um suporte. Sempre vai ter, independente de qual for o segmento dela. Depois, já aprendi aqui, já fiz todas as artes, tanto as Mas prontas... o que eu posso fazer? Vamos ser um pouco mais específico, pensando que, poxa, tem alguém aqui assistindo a gente que está querendo contratar a DS e ainda não falou com o nosso time. O que dá para ser feito dentro da plataforma? Quais os canais? Quais os módulos que a gente tem? A gente diz que tem tudo num lugar só, né? Então, além da criação das suas artes, dá para distribuir nos diversos canais. Então, tanto nos seus grupos específicos que você pode criar para os seus clientes entrarem no WhatsApp, quanto individualmente, né? As próprias descrições já vem tudo prontinho, então você não precisa se preocupar, já vem lá certinho. Se você não quer mais receber as nossas mensagens, por exemplo, manda a hashtag sair, porque daí automaticamente a pessoa não vai ser mais incomodada. Então a própria plataforma já vai fazer o trabalho de ir separando para você, esse pessoal aqui recebe suas ofertas e gosta. Esses não vai se preocupar, porque muitas vezes quando você faz sozinho, o próprio WhatsApp pode acabar bloqueando, por exemplo. Então, já tem todo um sistema que vai te ajudar a identificar no seu próprio WhatsApp quem são as pessoas ideais e para qual é o tipo de público que você está enviando. Além do WhatsApp, tem as redes sociais, tanto no feed, então as nossas artes já têm a proporção certinha para você publicar no seu feed, que não corta nenhuma informação, que não vai ficar feio, vai ficar centralizado. Ou nos teus stories, que daí também tem a proporção. Então, lá de dentro já vem com a legenda, com as hashtags que vão ajudar você a alcançar as pessoas, porque, sim, é um sistema, são algoritmos, então precisa seguir um padrãozinho, mas que a DS já conhece, então você só vai distribuir, o resto ele já faz para você. Você consegue colocar mais de uma rede social. Então, por exemplo, eu tenho o meu mercado, mas eu também trabalho com o meu restaurante, que está na mesma linha, eu consigo criar as artes lá. Então, a gente faz todas as suas redes, você vai selecionando para onde você deseja. E o principal, eu acho que hoje é o carro-chefe, né? Que é o tráfego pago, onde a gente explica para os clientes, como um anúncio, um patrocinado, você vai alcançar pessoas que ainda não te conhecem, né? Mas como que eu faço isso? É muito difícil? Não, é muito simples, né? Você vai escolher lá certinho a sua localidade, as pessoas centrais que você quer alcançar. A gente indica não ficar também colocando muitas palavras para o meta, né, que é o que controla, não dispersar, e sim palavras-chave para alcançar, mas ao mesmo tempo deixar mais abrangente. Porque se você começa a ser também muito específico, você fecha um nicho que não vai alcançar pessoas que às vezes eu gosto de ofertas de supermercado, mas eu também vou gostar do meu pet shop porque eu tenho um cachorrinho, por exemplo. Então, você conseguir abranger ali o público sem se fechar muito também. Então, o tráfego pago, eu acredito que é o que dá um retorno muito bacana, os nossos clientes gostam bastante. A gente já deixa
bem mais fácil do que você mesmo ir por conta própria, lá no Meta, fazer sozinho. Às vezes você nem sabe como fazer. Então, a gente já te dá tudo mastigadinho, tem as etapas certinho para você conseguir ir configurando. Então, assim, quando você contrata o DS, você já tem a noção de que ali eu vou distribuir para todos os canais que realmente vão ter ali um retorno. Eu tenho pessoas para me ensinar a usar, é prático. E, além disso tudo, depois que eu vou distribuir, e agora? Eu consigo acompanhar, né? Como a gente falou anteriormente, tenho lá os gráficos para eu ir vendo como que está sendo o meu alcance, o meu engajamento, o meu retorno. Por que que isso é tão importante? Quantas vezes eu vou ter que fazer isso na semana? Ou eu faço tudo de uma vez? O que que eu posso mudar para estar melhorando? Então, é realmente o seu marketing, como você disse, uma pessoa separada para aquilo, mas ela não precisa se preocupar em ficar indo em cada uma delas, aprendendo aos pouquinhos como funciona. A gente já mastiga tudo, deixa ali pronto só para você ir mexendo, né? Mas a própria Vicky pode até falar, né? Que no DS faz é mais simples ainda, né? A gente vai chegar só um ponto. Para quem tá vendo esse conteúdo, você falou um monte de funcionalidades, né? Um cliente entra hoje, ele leva o quê? No mínimo uns 30 dias para poder funcionar tudo isso ou não? Não, a gente até fala, né, em 2 dias. Um dia você configura, já pode fazer o treinamento no primeiro dia, no segundo você já está usando sozinho, porque não tem muito segredo. São simples, né? É muito As fácil. ferramentas são simples. Exato, e é bom que a gente sempre tem, né, o nosso pessoal de atendimento do suporte. Então, se lá na frente eu quiser... Pode me ensinar? Pode. Se lá na frente eu quiser fazer uma coisa diferenciada, mas eu já estou usando, já fizeram todo o meu acompanhamento no início. Não, lá na frente, se você quiser, a gente vai fazer mais um acompanhamento, vai te mostrar as novas, e tá sempre tendo novas funcionalidades, né? Agora a gente tem lá o acompanhamento do... Gente, essa palavra foge da minha cabeça. Monitor de concorrente. Concorrente foge da minha cabeça. A gente tem agora o acompanhamento do monitor de concorrência, onde você consegue visualizar ali o que o seu concorrente está publicando, para você identificar, então, o que eu posso fazer do meu para ser diferenciado dentro da plataforma. Ou seja, não sei mais o que pode inventar para ficar mais... Não, e só ali, né? Puxando um gancho, eu nunca tinha visto tráfego antes de trabalhar na DS. Então, o primeiro contato que eu tive com o tráfego pago foi dentro da plataforma. E aí eu falei, nossa, mas será que é tão simples assim? Porque o pessoal estuda, faz curso, né? E lá tá tudo mastigado, você só preenche e vai. Então, é isso que a Letícia falou, né? Tá tudo ali, pronto. Mas eu não sei, eu tenho muita dificuldade com tecnologia. Porque acontece, às vezes você realmente tem dificuldade. Mas a gente tem suporte. Então, não é só o primeiro contrato no treinamento, o contato, né? Com o treinamento ou implantação. Depois, se você tem dificuldade, se você tem alguma questão específica, a gente tem uma equipe, pessoas preparadas e especializadas para que você tenha um suporte. Então, não é uma coisa assim, eu contratei, fiz implantação, fiz o treinamento, tô lá, deriva. Não, a gente está ali o tempo todo te acompanhando, te auxiliando na jornada. Massa. Bom, então a gente falou do primeiro mundo DS. Você faz. Tem alguém lá que pode ser um profissional compartilhado. Normalmente a gente vê muito isso acontecendo. Sim. É a pessoa do financeiro, do administrativo, que também assume essa demanda. O que eu não recomendo muito poxa, você é o dono de um negócio que está bem começando. Tem 3 pessoas, 4 pessoas. Sua demanda, ele está totalmente no operacional. Nesse cenário, o nosso maior sucesso é aqui do outro lado, onde você agrega um time aqui para trabalhar para você, uma inteligência artificial para fazer por você. Assim você passa, não precisa mais entrar dentro da plataforma para fazer, mas eu queria que a Vicky explicasse o outro mundo que a gente tem para oferecer aqui, que é como é que funciona tudo isso. Sim. Como eu falei no início, né? A gente sabe que muitas vezes você é o dono do mercado. Mas tem dia que você tá no caixa. Tem dia que você tá no açougue. Então, assim, você é o dono, mas você tá em tudo. Então, eu não tenho funcionário para fazer isso. Não tem problema, a gente consegue te atender e suprir. Agora, né, a gente tá trabalhando com a inteligência artificial
E existe até um outro termo que é assistente, né? Ela é uma assistente virtual, ou seja, ela é uma funcionária mais barata. Porque ela vai fazer por você. E você, agora, com a nossa função, né, do jeito que a gente desenvolveu, você manda um áudio no WhatsApp pra gente, manda a lista ali, digita a lista, e ela já faz. Na própria conversa, ela vai te mandar. E não só isso, né? Não é só faz e deixa lá. A gente tem uma equipe por trás, que aí são pessoas reais, são designers mesmo, todos formados, que eles usam a plataforma o dia inteiro. Então, eu tenho ali o time da S-Faz, a gente tem uma pessoa e em conjunto, né, com a assistente virtual, né, artificial. E a gente tem esse time que vai te dar esse apoio. Então, o nosso objetivo sempre é entregar o melhor, mas também entendendo a dificuldade que é, porque você empreender, principalmente no nosso país, assim, né, que a gente sabe das dificuldades, mas o empreender exige muito. E muitas vezes você está começando, você tem um mercadinho pequeno de bairro e, né, enfim, não tem condições, às vezes, de contratar uma super agência para fazer as coisas por você. Mas a gente está ali, sabe? A gente está disponível para que você também consiga ter esse trabalho de boa qualidade e prático, né? Então, tudo isso que a Lei explicou para a gente, o cliente aqui do outro lado consegue fazer no WhatsApp. Basicamente. Conversando com uma pessoa que hoje é um assistente virtual, com inteligência artificial. O que eu imagino quando você fala isso é aquela central da polícia que fica um monte de tela monitorando basicamente. E o pessoal do design fica só assim, opa, tá precisando de ajuda ali, deixa eu ajudar. Deu um alerta ali, vamos lá, correr para ajudar. É basicamente isso. Porque ela é artificial, né? Então, ela não pensa. Ela finge que pensa, mas ela não pensa. Então, às vezes, o cliente precisa de algo mais humano. E a gente tá ali. Então, a gente tá acompanhando, a gente tá vendo todos os processos. A gente não larga lá e deixa ela. Então, mas o que é interessante é que, e a gente já tá rodando isso, tem um monte de cliente que nem sabe que fala com a IA. Não. A gente já tá rodando isso faz um tempo. E 90% dos casos ela suporta super bem. Sim. E o que é legal? A gente está adaptando a rotina daquele comerciante que saiu 9 horas da noite e ele recebeu no monitor de concorrência que o concorrente dele fez uma oferta e ele precisa fazer alguma coisa, ele manda... Na verdade, ele nem manda o áudio, porque o monitor de concorrência já aparece direto na IA. Eu quero fazer uma oferta aqui. E aí a arte já acontece... Já programa aí para mim no Facebook, já faz tudo para mim. Sim. Então, são mundos onde a gente entrega a tecnologia, a gente entrega o carro, é um carro esporte, top de linha, e aqui a gente entrega um carro que dirige sozinho. Tesla. Pode falar, Marco? Antes a gente entregava um carro com motorista, a gente falava. Isso. Agora a gente entrega um carro que dirige sozinho, mas a gente coloca um copiloto humanizado aqui do lado, para que, se o carro fez alguma coisa, ele assume o controle, né? Legal. Então, meninas, foi muito legal o papo de hoje, porque a gente trouxe um pouco de conceito de fidelização, a importância de estar nas redes sociais. E na prática, eu preciso de um apoio para isso. E a DS justamente tem isso em 2 mundos. Eu fazendo ou a ADS fazendo para mim, usando muita inteligência artificial e está evoluindo muita coisa. Uma coisa que a gente não falou aqui é essa parte da postagem de conteúdo. Antes, a gente precisava de um social media para ficar abastecendo a rede social para ela não virar aquele cemitério que a gente falou. E começou isso no DS-Faz, né? Foi. O DS-Faz começou fazendo manual, foi pilotando pelos clientes e depois a gente transformou numa IA também que faz tudo, só que por trás um time de designer está produzindo conteúdo pensado e validado. Fala um pouquinho disso também. Foi uma revolução, né? Porque a gente fazia mesmo para agregar um valor a mais para os nossos clientes, a gente tinha esses conteúdos para stories. E quando veio essa automatização, que agora também está disponível? Já está disponível. Já está disponível, né? Facilitou muito a vida, porque
não só da gente que fazia essa programação manual, mas também do cliente, porque agora ele tem uma grande quantidade de arts, né, de postagens, e ele pode programar para vários dias. E esse trabalho, né, ele exige um tempo, porque não é só chegar e postar. Você tem que pensar na arte, como que você quer, onde que você vai colocar o logo. Então, não é só ir lá e postar. Você tem todo esse trabalho por trás. Então, quando a gente fala dessa automatização, entra nesse contexto de que tá ali. Você entra, você escolhe o dia, o trabalho que você vai ter é escolher o dia. Eu quero todo dia, que também faz dá. isso 8 horas da manhã. Eu quero 5 por dia. Dá também. Então, Quanto você... não custaria isso para um profissional fazer? Muito. E aí você entra lá, programa e sozinho ela vai postar, até você cancelar. Até você falar, eu não quero mais, vou tirar. Ou, enfim, se quiser continuar também. Mas ela vai continuar. A maioria dos clientes tem dado um feedback muito positivo. Sim. Que tem chegado. Eu ouvi gente, consumidores finais falando, meu, que legal que vocês estão fazendo. Sim. Pior que é verdade, sim. A gente vê. Porque é aquilo que a gente falou, você precisa estar presente, ser visto, ser lembrado. Mas ainda assim, pensando antes disso, né, você tinha que entrar lá, tinha que fazer a postagem, você tinha que ter esse trabalho. Agora não, já tá tudo programado, automático, todos os dias você consegue ser visto e ser lembrado. De uma forma muito simples, porque, juro, 5 minutos para você parar, escolher lá, eu quero todos os dias, eu quero um período, enfim. E é a única vez. Uma única vez. E ela vai. E o legal, assim, só fechando esse assunto, poxa, no dia do Natal tem um post feito por um designer que saiu 8 horas da manhã, no Carnaval, no dia dos pais, no dia das mães. Isso. A receitinha que engaja, a dica de saúde, isso é fenomenal. Sim. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha aqui na plataforma, compartilha. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui também. Aqui você vai encontrar os nossos links para falar com o especialista. Se você ainda não é cliente DS, você pode agendar uma demonstração para conhecer tudo que a gente falou aqui. Na prática, uma reunião com você, um executivo de vendas vai entrar em contato para te explicar tudo. E se você quiser saber mais algum tipo de informação sobre a DS, vai lá no Google, digita DS Marketing. Vai aparecer todos os links lá, YouTube, Instagram, TikTok, o nosso site, vai aparecer tudo que a gente tem relevante para te oferecer. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!